isso me trouxe uma base muito forte de que eu preciso ser reto, ser justo. Então, se eu cair amanhã com uma desonestidade, para mim a lição vai ser muito mais difícil. A prova e as consequências, porque eu tive um professor excelente. Ele não dava aula de religião para mim, mas dava aula de honestidade, de justiça, de retidão, do fio do bigode, que hoje, infelizmente, não existe. Eu tenho um amigo que diz assim: Felipe, o contrato, para quem é correto, não vale de nada. Não é necessário, não precisa. E para quem é desonesto, não vai adiantar. Ou seja, a pessoa, mesmo assinando documento, se ela não quiser pagar, vai para a justiça. Então, as pessoas que são retas, elas honram a própria palavra. Elas têm um compromisso, não é com o próximo, é com elas mesmas. Com elas mesmas, elas têm essa consciência de fazer o bem. Então, o progresso espiritual vai muito além de nós defendermos os nossos interesses religiosos, nossos dogmas. Como é bom quando temos exemplos de almas que venceram algumas dificuldades. É igual essa pessoa próxima que não falava mais mal de ninguém. Olha que exemplo que ela me deu, exemplo para todo mundo que estava, de que nós somos capazes de ser melhores, que o progresso espiritual, ele não pode ser teórico, ele tem que ser vivenciado, dia a dia. E é interessante quando a gente se alinha a isso, porque nós precisamos de 3 alinhamentos: mente, emocional e corpo. Vou dar um exemplo. Então, eu sei que eu não posso falar mal das pessoas. Então, se uma pessoa está lá e começa a desrespeitar a outra, eu sinto no meu coração que ela não está sendo justa. Minha mente começa a pensar vários julgamentos dessa pessoa. E depois eu vou lá e conto para uma outra pessoa que aquela pessoa foi injusta. Então, o que eu fiz? Meu coração, às vezes eu penso assim: Felipe, eu não vou falar. Mas meu coração e minha mente ainda não conseguiram se alinhar à questão física. Então, às vezes eu me calo, não falo, não julgo, mas meu pensamento é julgador e meu coração é julgador. Então, o progresso espiritual, ele caminha para frente quando nós conseguimos vencer o físico, né, a vivência material, a vivência mental e emocional. Como é difícil esse processo. Só que ele não acontece conjuntamente. Então, como vamos lembrar de André Luiz. E isso também, além do André Luiz, aconteceu um caso parecido com Chico, que a Dona Maria João de Deus, a mãe dele já no plano espiritual. Chico tinha 5 anos de idade quando a sua mãe desencarna. E aí, ela virava e mexia, ela aparecia para Chico, auxiliando do plano espiritual. E aí Chico, às vezes, julgando algumas situações, pessoas, numa tenra idade ainda, a Dona Maria João de Deus ensina para ele tomar a água da paz. E Chico vai e procura farmácia homeopática, de manipulação, procura lá em Pedro Leopoldo e não acha essa água da paz. E aí questiona a mãe dele, fala: mãe, eu procurei por todos os lugares aqui, quase pedi lá em Belo Horizonte, ninguém conhece a água da paz. E a mãe dele responde: ah, meu filho, essa água da paz é a água que você tem na sua casa. Quando você pensar mal, quiser falar mal de alguém, coloca essa água na sua boca, não a engula e deixa, né, sobre sua língua, para que você evite a falar de quem quer que seja. Então, a Dona Maria João de Deus deu a primeira lição de nós frearmos os nossos ímpetos materiais. Então, Chico, o que ele fez? Ele aprendeu a primeira lição de frear a questão material.